Olá a todos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro, e estamos aqui para aquele nosso tempo semanal de meditação, de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos dar sequência àquela nossa série de estudos sobre as bem-aventuranças e hoje nós vamos olhar para a sexta bem-aventurança. E o texto, então, base para nós nessa noite é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. A primeira coisa que nós precisamos pensar sobre essa bem-aventurança é sobre o termo coração. Talvez não seja muito difícil da gente entender, mas é bom a gente destacar que quando a Bíblia utiliza o termo coração, ela não está falando especificamente do órgão que nós temos. Nós sabemos que temos um órgão, um dos principais, talvez é considerado até o principal órgão do nosso organismo, que é o coração, que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Porém, quando a Bíblia utiliza, e muitas vezes nós utilizamos também assim de uma forma metafórica o coração, na verdade nós estamos entendendo o coração como a sede dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, até mesmo do nosso intelecto, do nosso pensamento. Poderíamos equivaler mais ou menos esse conceito de coração com a nossa própria mente. E é por isso que a Bíblia fala tanto sobre o coração, utiliza muitas vezes esse termo, fala sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração, e aqui Jesus então associa uma bem-aventurança a isso, aqueles que devem então ter o coração limpo. Então, segundo Jesus, para que nós sejamos verdadeiramente felizes, bem-sucedidos, realizados na nossa vida, bem-aventurados, nós precisamos ter o nosso coração limpo, o nosso coração livre daquilo que é impuro, daquilo que é errado, daquilo que é mal. E eu gostaria de trazer, assim como nós temos feito nas outras semanas, algumas verdades bíblicas, alguns princípios bíblicos, no caso hoje, então, diretamente relacionados ao nosso coração. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar é que a Bíblia nos mostra que nós temos um grave problema de coração, nós como humanidade como um todo. Na verdade, quando nós olhamos para o coração físico, que faz parte do nosso corpo, quando alguém tem um problema de coração, sempre é considerado uma coisa muito séria, muito grave. Alguns problemas que existem de coração precisam de tratamentos muito radicais, muito sérios, porque nós não podemos ficar com o nosso coração prejudicado ou doente. Inclusive, a maior causa de mortes no mundo são as doenças cardiovasculares, que têm relação direta com o coração ou com a circulação do sangue que vem do coração. Então é algo muito sério na área da saúde. Mas quando nós fazemos essa transferência então para um conceito mais da ideia, e como falamos aqui, o coração como sendo esse centro dos nossos sentimentos, das nossas emoções e também do nosso intelecto, a nossa mente, a Bíblia também nos mostra que nós temos então esse grave problema de coração. Lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, no seu livro, Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, ele diz o seguinte: O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então nós já temos aqui uma afirmação de Deus, através do profeta Jeremias, de que o coração é enganoso e é incurável mais do que todas as coisas. E o texto deixa claro que apenas Deus conhece verdadeiramente os nossos corações e Ele vai lidar da maneira adequada, de uma maneira justa para com cada um de nós, porque Ele conhece as nossas intenções, os nossos pensamentos. Lá no Novo Testamento, Jesus também, lá no Evangelho de Mateus, afirma, Mateus 7, de 21 a 23, Pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Então, olha que coisa, É no nosso coração, na nossa mente, na verdade, então, que surgem todas essas coisas. Por isso que Jesus está falando aqui daqueles que são limpos de coração. E nós corremos o risco de não perceber isso. Nós corremos o risco de achar que está tudo bem. Assim como alguém que caminha, e tem ali um problema de coração que ainda não foi identificado e acha que está tudo bem, mas está correndo um grande risco de ter de repente aí um ataque cardíaco e de até vir a perder a sua vida, nós também podemos caminhar sem essa percepção desse problema que há no nosso coração.
Em Provérbios, capítulo 1, versículo 2, diz que todo o caminho do homem lhe parece correto, mas o Senhor sonda os corações. Então nós temos a tendência de achar que aquilo que nós fazemos, a forma como agimos, é correta, está tudo bem. Mas deu para ficar bem claro para nós, né, que segundo a Bíblia, que nós temos sim um grave problema de coração. E do mesmo jeito que a Bíblia apresenta que esse problema de coração é grave, ela também apresenta então que nós necessitamos de uma solução radical. Ninguém trata um infarto, né, alguém que está tendo um ataque cardíaco, com uma dipirona. Né? É preciso de uma intervenção muito mais radical, muito mais profunda, né? Muito mais aguda. E nós também precisamos de uma intervenção radical, no caso da parte de Deus, para as nossas vidas. Segundo a Bíblia, né, não existe uma medicação para resolver esse problema. E não tem como então reformar, né, esse nosso coração, não tem como dar um jeitinho para que ele fique bom. Né? Não dá para resolver com uma pílula, com um simples comprimido. Nós precisamos de uma ação muito mais radical e uma ação que vai ser definitiva. Lá no Antigo Testamento também, nas palavras de um outro profeta, Ezequiel, nós vemos o seguinte, Ezequiel 36, de 25 a 27. Aqui também palavras de Deus através desse profeta. Olha o que ele diz. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Então nós vemos aqui a necessidade, né, de um transplante. Assim como fisicamente, muitas vezes, as pessoas precisam de um transplante de órgão, até mesmo de um coração, e tem problemas que só são resolvidos dessa forma, né? Esse problema que nós temos, o problema espiritual, o problema do pecado que habita em nós, de toda essa maldade que existe dentro de nós, só pode ser resolvida através também de um transplante do nosso coração, um transplante da nossa mente, da nossa maneira de pensar, que consequentemente vai interferir e vai determinar a nossa maneira também de agir. Então temos essa promessa de Deus que se cumpre a partir do Novo Testamento, de que ele tiraria esse coração de pedra, esse coração endurecido, esse coração rebelde, distante dele, e coloca então no lugar um coração de carne, um coração que agora pode, né, estar de acordo com os princípios de Deus, né, que aceita ouvir a voz de Deus e busca se adequar àquilo que Deus tem para as nossas vidas. É muito importante a gente destacar que esse texto está falando de uma ação de Deus e não uma ação nossa. Ele não diz assim, olha, vocês precisam mudar o coração de vocês. Ele diz, eu vou tirar o coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Nós não temos a capacidade por nós mesmos para resolver esse problema. Muitas vezes nós pensamos que somos capazes, né, de fazer aquilo que é correto, né, e às vezes nos gabamos disso, né, puxa vida, né, eu faço coisas boas, eu tenho uma vida certinha, mas aqui fica claro, né, que lá dentro dos nossos corações nós temos muitas coisas que só podem ser transformadas verdadeiramente com a ação de Deus nas nossas vidas. E mais uma questão que eu gostaria de trazer com base nas Escrituras, depois de ver esse problema grave que a humanidade tem com o seu coração e sobre essa solução radical que precisa acontecer, que é a única resposta, né, para que esse problema seja resolvido, nós também podemos encontrar na Bíblia quais são então as marcas, as características de um coração transformado, ou segundo o que Jesus apresenta aqui nas bem-aventuranças, de um coração limpo. Como acabamos de falar, é Deus que opera essa transformação em nós, mas essa operação gera, né, consequências. E nós, então, aqueles que passamos por esse transplante de coração, precisamos agir de uma forma diferente. Algum comentarista, né, falando sobre esse texto das bem-aventuranças, diz que, por um lado, a pureza de coração é a consequência da atuação de Deus, convertendo e limpando as impurezas e a podridão do coração, que é o centro de comando da vida humana. Mas, por outro lado, ele também exige que exerçamos a nossa responsabilidade pessoal. Então, nós precisamos ter algumas atitudes na nossa vida para que, de fato, o nosso coração permaneça limpo diante de Deus, né? Ou esteja o máximo limpo na presença de Deus. E eu gostaria de destacar duas atitudes que fazem parte desse processo nas nossas vidas. E a primeira delas é a obediência. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade,
E aí ele vai continuar então dando algumas orientações. Mas ele parte desse princípio que a vida daquelas pessoas e a nossa vida, ela é então purificada pela obediência à verdade. Quanto mais nós obedecemos a Deus, né, mais nós vamos estar alinhados à vontade dele e mais nós vamos estar puros, limpos, mais distantes do pecado, mais distantes daquilo que nos mancha e que desagrada a Deus. Toda a sujeira, né, que o coração humano tem é fruto da desobediência. Está diretamente relacionada ao fato do ser humano achar que é dono de si, que sabe o que é melhor, e então a gente passa a se rebelar contra Deus e passamos a rejeitar os seus ensinamentos e passamos a viver da maneira que nos agrada. Então, para termos, né, um coração limpo, transformado, nós precisamos então trilhar esse caminho da submissão, da obediência, abandonar toda a rebeldia, abandonar toda a rejeição à vontade de Deus e passarmos a obedecê-lo. Um outro texto, né, que fala sobre isso é o Salmo de número 119, no versículo 9, que diz: como o jovem guardará puro o seu caminho? E aí o próprio texto já dá a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Então, como podemos ter um coração limpo? Olhando para a palavra de Deus e buscando nos adequar a ela, buscando viver de acordo com aquilo que Ele tem para nós. E um outro passo que a Bíblia nos apresenta, que é uma marca de alguém que tem um coração limpo e que é uma atitude então que nós precisamos ter após termos sido transplantados por Deus, é o arrependimento e a confissão. Como nós, enquanto ainda vivemos neste mundo, enquanto não tivemos o nosso corpo ressuscitado e transformado, né, para sermos então perfeitos, nós somos ainda suscetíveis a falhar. Nós erramos, nós tropeçamos, nós cometemos erros, nós desagradamos a Deus. Então, mesmo depois de termos sido transformados e transplantados por Deus, nós ainda precisamos de uma atitude que vai nos mantendo limpo, né? Ou vai eliminando as sujeiras que vão tentando se instalar novamente no nosso coração, para que então o nosso coração se mantenha saudável e limpo. E essa atitude, então, como falamos, é o arrependimento e a confissão dos pecados. Nós temos aquele versículo bem conhecido lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso que nós precisamos diariamente, nos apresentar diante de Deus, reconhecer que somos falhos, observar, analisar o nosso viver naquele dia e pedir que Deus então nos purifique dos nossos pecados, nos perdoe, para que a gente não siga errando, para que essa sujeira não se instale no nosso coração e nos cause problemas maiores, mas para que o nosso coração seja purificado mais uma vez, assim a cada dia. Existe uma musiquinha infantil, que as crianças aprendem na igreja desde cedo. Eu aprendi quando eu era criança e que fala, sobre o sabão. Que o sabão lava todo o nosso corpo, lava o meu pé, a minha mão, o meu rosto. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. Na segunda parte dessa música diz: quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus. Eu não escondo nada. Tudo Ele pode apagar. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós vamos novamente aos pés de Cristo, confessamos os nossos pecados a Ele, para que Ele possa então nos purificar e a gente, mais uma vez, possa estar com o coração limpo na Sua presença. E como nós temos visto, então, cada semana, em cada bem-aventurança, nós chegamos agora à recompensa que nos é apresentada, a bênção daqueles que são limpos de coração. Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Como destacamos mais no início, nós não podemos ser limpos de coração por nós mesmos. É somente através dessa transformação que Deus opera em nós. E é uma transformação que Deus opera em nós com base no sacrifício de Jesus Cristo por nós naquela cruz. Aquele que era verdadeiramente limpo e puro carrega os nossos pecados. E nós recebemos sobre nós a sua justiça. E podemos de fato sermos considerados limpos de coração diante de Deus. Eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão com um pedido que o salmista faz, lá no Salmo 51, versículo 10, quando ele diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Eu gostaria que essa fosse a nossa oração dessa noite. Essa é a minha oração e espero que seja a sua também. Que Deus possa trabalhar nas nossas vidas, de modo que nós tenhamos um coração puro na sua presença.
para aqueles que ainda não passaram por esse transplante, aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador das suas vidas, é a oportunidade de fazê-lo. É a oportunidade de reconhecer isso diante de Deus e dizer a Ele: Senhor, eu reconheço que eu não sou capaz de fazer aquilo que é bom. Eu não sou capaz de manter um coração limpo diante do Senhor. Então eu peço que o Senhor transforme o meu coração e venha habitar na minha vida. E me dê esse coração de carne no lugar de um coração de pedra. Mas também que nós que já fomos transplantados, que já recebemos a salvação em Jesus Cristo e que temos a habitação do Espírito Santo em nós, que possamos observar essas marcas que devem estar presentes na nossa vida, que é a marca da obediência e a marca contínua de arrependimento e confissão. Que nós não deixemos isso de lado, que nós não deixemos de dar valor a isso, mas que possamos a cada dia buscar ao nosso Senhor, pedindo a sua misericórdia sobre as nossas vidas e pedindo que Ele nos transforme, para que possamos cada vez mais e mais estarmos de acordo com o querer dEle, de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas. Vamos orar? Nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra, te agradecemos porque ela nos revela essas verdades tão importantes, nos lembra, Deus, de questões que não podemos negligenciar, não podemos deixar de lado. Ó Pai, nós reconhecemos que o nosso coração realmente é enganoso e que nós não podemos chegar até o Senhor sem que o Senhor opere, ó Deus, essa transformação tão grande em nós. Então eu peço a Deus, por aqueles que ainda não experimentaram isso, que o Senhor possa trabalhar nos seus corações de modo que eles venham a experimentar e a viver essa transformação que o Senhor tem para a vida de cada um. E para nós, ó Deus, que já fomos transformados pela Tua Palavra, já recebemos esse novo coração do Senhor, mas que ainda, ó Deus, somos tentados a nos afastar de Ti e somos tentados a permitir, ó Deus, que essa maldade volte a se instalar em nós. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a obedecermos ao Senhor a cada dia, a confessarmos os nossos pecados, Deus, a reconhecermos que não podemos caminhar sem o Senhor, mas que precisamos a cada dia da Tua atuação sobre nós. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos dirigindo às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos na certeza que somos ouvidos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. O meu desejo é que essa palavra produza frutos na minha e na sua vida. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.